Boa noite, graça e paz a todos aí que tiveram uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos aí enfrentar a semana toda aí, né, mediante a graça do Senhor, que nós possamos vencer mais essa semana, em nome do Senhor Jesus. Quando eu digo isso, é uma prosperidade espiritual que nos mantém sempre firmes, mediante a face do Criador. Glória a Deus. Então, uma boa noite aí para quem está chegando. Se puder compartilhar aí, amém. Né? Não vai cair os dedos, glória a Deus. Mas que você possa sempre aí compartilhar para que nós possamos sempre enxergar o além e até aquelas pessoas que às vezes por essa palavra possam vir a se converter e buscar no Senhor, né, um pouco de descanso e paz. Glória a Deus. Postei aqui hoje que meus anúncios hoje que foram um pouco meio, não vou falar forte, mas pesados, né? E sempre tem aquele um que consegue extrapolar, ser um pouco fora da linha. Então hoje, antes de começar o livro de 2 Romanos, glória a Deus, eu gostaria de entrar Mateus capítulo 10, versículo 28. Porque ali então o Fábio Porchat acabou extrapolando, fazendo até uma figurinha ali, né, com chifrinho e tal. Mas enfim, nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos e tememos aquele que um dia criou tudo e todas as coisas e vai prestar conta com todos nós no dia do juízo. Hebreus 9, 27 diz assim: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após disso o juízo. Então ninguém vai escapar disso e todos nós prestaremos contas daquilo que falamos, né, de balde, aquilo que falamos à vontade. Então, para que você essa noite possa refletir um pouco debaixo dos olhos do Senhor, desta luz maravilhosa que me ilumina, porque acredito eu que isso vem de Deus, isso vem dos céus, isso não provém da minha carne, mas do meu espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Então que você possa sempre ter essa direção divina que vem dos céus, nós que cremos no literal da palavra do Senhor, nós que não ficamos caçando rolo em teologia e desse outro tipo de assunto, porque até então, como digo, a teologia por si só, ela vem de várias denominações, então ela tem vários caminhos, ela não tem um só, então para mim não serve. O que serve é a palavra do Senhor, bem entendida, bem anunciada, se torna algo maravilhosamente que vem dos céus. Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 10, versículos 28 e 33 diz assim, para você que não gosta muito de crer, para você que se denomina um ateu ou algo desse tipo, fica aí um recadinho para você. Mateus capítulo 10, versículos 28 ao 33. É uma Bíblia Almeida revisada e corrigida, tá? Tá na internet. Então, se você não quer ler na escritura, vai ou baixa um aplicativo também. Não importa, desde que você leia e se alimente. Glória a Deus. Versículo 28 do capítulo 10 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. Eu só vou revisar aqui um pouquinho para que as pessoas não se escandalizem com a palavra inferno. A palavra inferno vem do português, tá? Que se a gente for buscar lá no original, vai estar escrito Sheol, dependendo da tradução, Sheol, Hades, dependendo do grego ou do latim, do aramaico. Glória a Deus. A gente tem a Septuaginta, tem várias escrituras das línguas originais que vem na tradução, e para nós portugueses que gostam de complicar um pouquinho, se tornou um inferno. Mas você pode trocar essa palavra por Hades, Sheol, ou até mesmo mansão dos mortos. Amém? Então fique bem separadinho aí, bem detalhadinho para você não se escandalizar com esta palavra. Glória a Deus. Vamos lá. Não se mais temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois,
mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. A palavra por si só, ela não é terrena. Glória a Deus. Ela veio dos céus através do Filho de Deus, que lá estava, se fez por carne, e então temos hoje esse testemunho que foi passado por escrito. Então, se você não crê, se você não acredita, amém? Deus sempre vai ser Deus mediante o que você pensar ou o que você deixa de pensar. Amém? A gente tem que entender e compreender que o reino dos céus é para poucos, muito pouco. Então, esse rebanho é pequeno. Mas espero que você entenda e compreenda que no meio desse rebanho cabe você, com a sua fé, com o seu crer, com a sua obediência às Escrituras. Glória a Deus. Se você puder compartilhar, compartilha. Vamos fazer esse vídeo rodar. Vamos fazer com que as pessoas compreendam esse propósito na palavra do Senhor. Não cai o dedo, glória a Deus. Não cai o dedo. Pode compartilhar aí. Não tenha vergonha de assumir aquele que pode salvar a tua vida. A tua vida. Amém? Tanto terrena como a eterna, porque Ele vai te dar este caminho e esta direção. Só Ele. Eu sou uma simples ferramenta do Senhor, um servo. Se puder servir, glória a Deus e aleluia. A gente procura sempre fazer com que tudo seja simples aos olhos do Senhor. Vai compartilhando, faça com que as pessoas vejam esse vídeo, para que elas possam entender e compreender um pouco da palavra do Senhor, pura e simples, sem fermento. Amém? Que você possa compreender a doutrina bíblica separada da doutrina de homens. Igrejas, no conceito bíblico, é para ser igual ao hospital, ser para as pessoas doentes, aquelas pessoas que necessitam do arrependimento, para que elas possam vir a viver, porque estão mortas espiritualmente, mas estão vivas caminhando por aí, esta carne que só sabe consumir e enxergar e cobiçar o que não é para ela. Amém? Então que você possa agora compreender o propósito de Deus na tua vida através do testemunho desses homens que nos deixou por escrito, para que assim cremos e acreditamos num Deus vivo e seu Filho Jesus Cristo, que morreu no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Glória a Deus! Dá glória! Vamos buscar essa intimidade com o Criador? Romanos, capítulo 2, está escrito assim: Deus julga toda a humanidade. É um pequeno resumo. Tem umas bíblias que vai, dependendo da tradução, vai estar diferente. Na minha está assim. É uma King James atualizada. Glória a Deus. Se você puder dar glória, glória a Deus. Aleluia. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgar, porque a ti mesmo te condenas com tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes. Glória a Deus. Então a gente tem que procurar entender e separar, ouvir, falar muito pouco. Porque a partir do momento que você põe aquilo em juízo, você também corre o risco de estar sendo julgado. Glória a Deus. Então não seja juiz na vida de alguém, mas seja sim simples para você poder exortar o irmão. Isso está errado. O irmão, não faça desse jeito. Mas não condene pelas costas. Não meta o cacete. Não faça isso. Glória a Deus. Aqui os vídeos que eu faço é sempre exposto. Está aí para todo mundo ver. Então aqui é uma autocrítica bíblica. Porque tem muitos homens que não fazem o correto. Misturam, combinam e fica pulando de lá para cá para montar uma doutrina. Amém? Então, a partir do momento que você faz a leitura e compreende, se torna algo divino, algo que vem dos céus, porque você crê e acredita no que está escrito, sem manipulação. É vamos dizer, um leite puro. Glória a Deus, vamos dizer assim. Não é aquele leite que é vendido no mercado, aquele leite aguado, aquela coisa que muitas vezes vai acabar fazendo mal. Amém?
Então se alimente diretamente da fonte. Você tem essa liberdade para estar pegando e lendo e compreendendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Aprenda que a única justiça certa e correta é a de Deus, porque Ele é justo e Ele há de julgar todas as pessoas. Amém? Muitas vezes não creem, muitas vezes chamam nós de doidos. Amém? Como o Fábio Porchat fez. Mas quem há de prestar conta é Ele mesmo, porque cremos e praticamos e procuramos ser certos aos olhos do Senhor. Glória a Deus! Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e, todavia, praticais os mesmos atos, pensais em alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não recebendo o que é a própria misericórdia de Deus, que te conduz ao arrependimento. Então temos que compreender que Deus é bom e misericordioso ao tempo todo. E só Ele, através de seu Filho Jesus Cristo, há de nos perdoar. Então compreenda, aceite o Evangelho de bom coração, pratique, desça nas águas e faça com que o Senhor Jesus Cristo venha ser esta luz maravilhosa na tua vida. Seja luz para aqueles que estão nas trevas, para que as pessoas possam enxergar o teu propósito. Por mais que eu apague a luz, estarei sempre debaixo da proteção divina. Glória a Deus. Então, como há de eu andar nas trevas, se ando e prego a palavra do Senhor. Então, pelos frutos, a palavra diz que pelos seus frutos vocês conhecerão aqueles que praticam a vontade de Deus e aqueles que se fazem de Deus. Então, procure sempre este entendimento da palavra do Senhor, que essa luz maravilhosa esteja sempre acima de vocês. Este nome, esta luz, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória, amém? Vamos lá? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas a ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Glória a Deus! Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Então, o que mais vai ter no dia do juízo? Parlamentares, homens de terno e gravata. Olha que interessante, que se falam e se dizem justos, como a gente tem muita postagem, como eu tenho aí, que vai mostrar quem são esses verdadeiros, esses homens de verdade. No dia do juízo, o dia santo do Senhor, onde Ele separará os seus e mostrará a sua ira. Assim diz a Escritura. Então que você possa verdadeiramente entender, compreender e praticar a vontade do Senhor. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar, para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Aqui então a gente tem a distinção de todos, todo o ser humano, toda a nação, toda a criação. Isso aqui é universal, serve para todos. Glória!
Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Glória a Deus. Deu para compreender? Aqueles que praticam e não aqueles que ficam de mimimi. Glória a Deus. Deu para entender, né? De fato, quando os gentios da palavra somos nós, tá? Preste atenção. Isso é muito importante. Que não tem lei, praticam naturalmente o que dá ordem, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Vai ser forte. Então você que faz as escondidas e acha que ninguém está vendo, o Senhor Jesus há de pôr a prova. Está aqui, está tudo registrado. Então que você possa temer este dia, que você possa mudar de vida, que você possa vir se arrepender de seus pecados, aceitar o Senhor Jesus Cristo, descer nas águas e mostrar para todos que ali você tem um advogado. Mediante ao Senhor Jesus, você receberá a tua glória ou a tua condenação. Espero que você tenha compreendido essas palavras, porque isso há de se cumprir e que você possa sempre compreender que Ele é o Filho de Deus, justo e, aliás, estaremos todos presentes nesse dia. Espero que você possa vir a conhecer o verdadeiro propósito de Deus na tua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus senão por Ele. Essas são as palavras que aqui estão escritas e que você possa sempre vir a entender e compreender que Deus é santo e justo o tempo todo. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que fostes chamados para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão. Mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que ensinas que não deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, mas lhes rouba os templos. Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei. Você está entendendo a gravidade do assunto? Você compreendeu? Então, nesse tempo, já tinha esses problemas que estão expostos hoje. Porquanto a circuncisão tem valor
se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em circuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circunciosos? E aquele que é, por natureza, incircuncioso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti. Ele condenará a ti, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão. As transgressões é transgressor da lei, perdão. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não, porém, dos homens, mas de Deus. Glória a Deus. Aqui ele dá um trecho para o pessoal, para os judeus, ele fala um pouco sobre a circuncisão, sobre os circuncidados. Então, se você tem curiosidade, pesquise sobre a circuncisão. Isso era feito com 8 dias de nascido. Só no primeiro filho, no filho varão, o primogênito. Amém? Então, que você possa praticar mais, fazer mais as leituras. E quando chegar nesses pontos, você procurar sempre este entendimento da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler mais um trechinho, vou entrar no capítulo 3, para a gente entender um pouquinho, e vou parar no versículo 9. Então, Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Deus é fiel e justo. Que vantagem pode haver então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Preste atenção, que agora ele vai deixar bem detalhado sobre isso. Glória a Deus. Porque na época, quando ele vinha anunciar o Senhor Jesus, eles tinham que eram circuncidados e os fora da circuncisão. Então ele faz esse equilíbrio para que as pessoas entendam e compreendam que quando Jesus Cristo veio e ele cumpriu a lei, tudo que ele deixou, então ele cumpriu, então é válido. E os judeus já estavam acostumados com isso. Então eles não queriam praticar a graça, mas continuar na lei. Só que na lei, se você tropeça num simples mandamento, você quebra, você derruba toda a lei. Amém? E pela graça, você vive debaixo da condição que Cristo te dá, desde que você obedeça simplesmente de coração. Amém? Vamos lá. 2. Muita em todos os sentidos. Primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis, a infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, glória a Deus, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Amém? Então que possa a verdade em tudo que nós viemos a falar e declarar mediante as pessoas. Então temos que ter esta prática de falarmos a verdade. Então somos justificados e gloriosos no último dia, porque seremos todos julgados. Glória a Deus! Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça resalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar, se a minha mentira resalta a veracidade de Deus,
engrandecendo ainda mais sua glória? Porque sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniadores, afirmando que dizemos: pratiquemos o mal para que nós sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Glória a Deus! Então todos da época, porque eles tinham esse direito da lei, então eles se achavam melhor do que os outros. E aqui o texto diz ao contrário. Todos serão, todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, vou até passar um pouquinho aqui, vou descer aqui até no 20, tá? Não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos que desviaram tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para lubridiar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, considerando que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos terminar o livro para que você possa sempre entender e compreender que Deus é bom o tempo todo. Estaremos sempre anunciando a palavra de Deus. Uma leitura simples, sem muito gritar, sem muito gesticular, mas sim deixar para que você possa compreender essas palavras. Busque a Deus o tempo todo. Clame ao Senhor 24 horas por dia. Dê uma martelada no dedo, glória a Deus. Quebrou a moto, glória a Deus. Furou o pneu do carro, glória a Deus. Acordou de manhã cedo? Obrigado, meu Deus, por estar vivo, respirando e podendo tomar café, comer um pedaço de pão. Porque em si tem muitas pessoas hoje que não conseguem nem fazer isso. Uma simples missão para o seu corpo, para que você possa se alimentar e que isso se torne energia, para que você possa vir a se movimentar. Então agradece a Deus por isso, por você estar vivo, por você estar bem, que você possa aprender que Deus te dá a vida e que você possa vir a dividir o que você tem. Não é pouco, é o suficiente para que todos aqueles que estão ao seu redor possam ver o tamanho do teu coração mediante a Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai entrar depois. Romanos capítulo 20, Romanos capítulo 3. A gente vai continuar do versículo 21. Não vamos terminar aqui, vai até o 31. É curtinho. Vamos chegar lá. Vamos terminar esse capítulo. Glória a Deus. Justificados pela fé em Jesus. Olha que lindo. Versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Aqui a palavra diz para todos aqueles que creem. Creem, todos que creem, não todo o mundo. Amém? Então somos
mediante, se não cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, somos criaturas. Só se tornamos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo e praticamos o que está escrito. Glória a Deus. Muitas vezes sou condenado por não estar congregando. As pessoas não conseguem ver este ponto, mas estou aqui fazendo um trabalho. E congrego sim, estamos congregando. E estou, como se diz, tentando essa união com todos os irmãos. Porque a palavra diz que é um só corpo e um só espírito. Mas se você sair da rua, você não vai conseguir ver este corpo. Glória a Deus. Você não consegue distinguir hoje de 10 denominações que eles se dizem de Deus. Mas se você pegar as 10, não vai chegar nem na canela. Acho que vai dar do meio da canela para baixo. Então que você possa sempre compreender e entender este propósito. Buscamos a Deus para se tornar um só. E todos aqueles que são batizados, todos aqueles que procuraram ser batizados, que desceram as águas e nasceram para Deus como filhos de Deus, somos irmãos. E a gente muitas vezes não consegue enxergar isso. Amém? Então que você possa sempre entender que todo aquele batizado no Senhor, quando você escuta a paz do Senhor, você tem que se alegrar. E muitos, na hora que você diz paz do Senhor, eles ficam cabisbaixo. Parece que tem vergonha daquele que o salvou, ou daquele que está tentando pelo menos salvar. Amém? Então que você possa vir a compreender desde o princípio ali do livro, que ele vai negar aqueles que o negam perante os homens. Mas aqueles que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, esse será grande perante ao Criador. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E ainda é de graça. Glória a Deus. É só você praticar. Você não precisa pagar. Como tem muitos aí que pedem isso, dinheiro para aquilo, até mesmo vendem terrenos no céu. Isso não tem cabimento. Por que fazem isso? Porque não procuram este entendimento da palavra. Então, se você tem algo perante a Deus, é porque você fez por merecer. E é de graça, logicamente, que esse dinheiro sujo nosso desta terra não compra nada perante a Deus. Muito menos um terreno ou sua entrada na cidade santa, na Nova Jerusalém. Glória a Deus! Vamos compreender? Vou ler de novo o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que lindo. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Fui completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Aleluia! Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circunciosos e os incircunciosos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Glória a Deus! Isto se chama leitura bíblica e testemunho daquele que viveu e praticou e anunciou
este Evangelho. Espero que você tenha entendido, compreendido. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Estaremos no próximo vídeo entrando Romanos capítulo 4, para que possamos vir a entender e compreender todo o testemunho desses homens que deram suas vidas pelo Evangelho. Como o Senhor Jesus Cristo deu por todos nós que cremos, estes homens também deram para dar o seu testemunho e deixar escrito. Então eles foram perseguidos e mortos, porque nunca negaram a sua fé, mas sempre mostrando prazer e glória perante os homens. Você possa fazer isso, e você venha aceitar aquele Jesus da Escritura, este Jesus que anuncio e prego, para que você possa sempre entender e compreender que ele faz milagre. Receba o seu milagre hoje. Se você está com dor, se você está com qualquer doença, acredite e peça a ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que faz milagres. Receba em nome dele, porque Deus, o Todo-Poderoso, há de confiar a cura para você que crê e pratica a sua fé. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido e compreendido este propósito. Até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo Caminhar com Cristo. Se você puder compartilhar, que este vídeo possa vir a fazer um milagre na vida daquele que recebe as palavras do Senhor, através de nós, que somos simples ferramentas aos olhos do Senhor. Fique na paz e até o próximo vídeo.